Estamos de volta com o programa Nova Forma, aqui pela TV Nova. Que coisa boa, né? Esse encontro marcado que a gente tem nesse mesmo horário sempre, tá bom? Eu espero pela sua companhia aqui, né? Você também seguindo a gente nas redes sociais. Falando em redes sociais, também segue a gente, tá bom? A Ige Oliveira 1, segue lá o Instagram da Ige, que com certeza você vai ver muita coisa. Continuando aqui esse bate-papo, né, sobre o Setembro Amarelo, essa alerta, né, que o mês tem dado para esse grande problema, eu falo uma tristeza, que é em relação ao suicídio. No primeiro bloco, estava falando com a doutora Adriana em relação às redes sociais. Eu falo que os jovens, apesar de estão todos unidos, né, os adolescentes, mas o que a gente que chama a atenção, estão doutora, conectados, né? Isso, mas não estão, interagindo. né? Não estão interagindo. E até estão, Isso. quando eles se conectam, mas marcam também para sair, para estar em grupo. Mas quando eles ficam só em um instrumento, todo instrumento que fica isolado, ele vai trazer um prejuízo, Ige. É um alerta para os pais em relação a isso, doutora? É um alerta para os pais, mas mais alerta ainda é ficar atento ao comportamento desse jovem. Esse jovem está apresentando dificuldade na escola, esse jovem está mais triste, esse jovem, observe se ele passa por algum tipo de abuso, seja bullying, seja assédio moral, sexual. Fique atento ao seu filho, dialogue, conheça os amigos do seu filho. Agora, uma coisa que eu digo, é muito importante que as pessoas que estão perto, quando a gente fala do pós-venção, muitas vezes, quando alguém se suicida, quem está perto sente muita culpa. E eu quero alertar que a culpa não é sua. Você em nenhum momento quis. Às vezes as pessoas ficam procurando saber quem foi o culpado, era uma briga com alguém da família. Esquece isso, gente. Isso só vai ser ruim para quem ficou. Sabe? Aconteceu, bora agora cuidar do restinho que ficou. Porque a culpa não é de quem está perto. As pessoas realmente, os jovens, os adultos, eles vão mostrar sinais e cabe a amigos, as pessoas do dia a dia procurarem a escuta, procurarem a empatia, procurarem compreender o que é que você está sentindo. Se você começou a apresentar um comportamento diferente, pede ajuda. Não é vergonha pedir ajuda. A primeira coisa que a gente faz, todo mundo fica triste, Ige. Verdade. Todo mundo pode ter depressão. Todo mundo passa por uma perda, todo mundo passa por um problema, todo mundo passa por uma frustração. A gente tem que entender que a dor que eu estou sentindo agora, com certeza, amanhã, mesmo eu não acreditando, ela vai estar um pouquinho menor. E depois de amanhã, um pouquinho menor. E assim, com apoio, com fortalecimento dos laços afetivos, eu tenho chance de superar essa dor e essa frustração. Doutora, existe ainda um grande preconceito, a senhora acabou de falar também, em relação à busca desse profissional. Eu vou citar um caso bem próximo, né? A minha filha, quando ela precisou do psicólogo e comentou que, estou fazendo terapia, aí os colegas falaram, você está doida? Então, as pessoas, ela têm essa visão, por que eu estou fazendo terapia? Porque eu sou maluco, eu estou com problema. E não é bem assim, existe esse preconceito, doutora. E isso diminuiu muito, mas ainda existe. A dificuldade. A psicoterapia é um processo onde as pessoas vão se conhecer, onde elas vão trabalhar a sua saúde mental. Às vezes há uma necessidade de procurar um psiquiatra. Para quê? Para me equilibrar, para poder estar melhor, para ter qualidade de vida, para ter saúde emocional. Então, esse mito, ele quebrou um pouco, mas ainda existe. Ainda existe aquela ideia de você está indo para o psicólogo, você está indo para o psiquiatra, o que é que está acontecendo com você? Você não é normal. Olha, tenha certeza, gente, que quem procura psicólogo, quem procura psiquiatra, são pessoas muito mais normais, são pessoas muito mais felizes, são pessoas muito mais trabalhadas, mais sensíveis e conseguem lidar muito melhor com as dificuldades que a vida sempre vai apresentar. Gente, a gente tem que prevenir. Para prevenir, você tem que procurar o profissional da área, sempre, em qualquer coisa, viu, gente? Olha, deixa eu abrir perguntas aqui. Nossa central de convergência, a Fabiola Araújo, ela é lá do bairro do Varadouro, da cidade de Olinda. Ela diz o seguinte: eu tenho 19 anos e tenho uns 5 meses que sempre estou me sentindo triste. Quando falo para as pessoas o que estou sentindo, dizem que é frescura e vai passar. Esses dias me veio uma vontade de morrer, mas passou. Será que eu estou com depressão, doutora? Talvez ainda não. Agora, a Fabiola falou uma coisa muito interessante. Essa desvalidade de quem está perto em relação à dor dela. Se Fabiola está dizendo que está sentindo dor, é porque ela está sentindo dor.
não é frescura. Dores da alma não são frescuras, elas doem. É diferente de você quebrar um pé, engessar o pé e as pessoas estarem visualizando, mas quando a alma dói, a emoção grita, a pessoa perde a vontade, a pessoa fica mais introspecto. Então, a fabíola precisa dessa validação das pessoas. Possivelmente, a fabíola está triste. Para caracterizar a depressão, fabíola, a gente teria que ter um conjunto maior de sintomas que estivessem sendo repetidos diariamente, consecutivos, por pelo menos umas 2 semanas, isso todos os dias. Comportamentos como aumento ou diminuição de apetite, alteração de sono para mais ou para menos, irritabilidade, dores de cabeça, pensamentos mórbidos, tristezas, choro fácil, isso alguns dentro de um tanto de outros que precisaria te escutar para poder dar um diagnóstico preciso. Agora, possivelmente você está triste, tem direito à tristeza, deve buscar saber o que é que está te levando a essa tristeza, quais são os pensamentos que você está tendo, que a gente também vê que muitas dessas tristezas podem ser pensamentos distorcidos, ou seja, pensamentos que não são reais, pensamentos que a gente interpreta erroneamente, mas que por fazer a interpretação, o ser humano sente e ao sentir, ele tende a se comportar. Olha só, o Vinícius Silva, ele é do bairro de Ouro Preto, também da cidade de Olinda. Ele diz o seguinte: minha namorada tentou se matar o ano passado, perto do Natal. A mãe dela morreu nessa época faz um tempo. Estou com medo que ela tente novamente. Tem alguma coisa que eu deva observar no comportamento dela, doutora? Com certeza. 2 dados aí. Histórico familiar e ela já tentou uma primeira vez. As estatísticas mostram que, geralmente, quem já tentou uma vez corre risco de tentar pelo menos mais umas 2 ou 3 vezes. Então, a gente tem que ficar atento. Vinícius, fica perto dela, procura saber o que ela pensa, procura saber o que ela faz, o que ela gosta, procura saber quando ela está triste, procura compreender a tristeza dela, valida o que ela está sentindo e procura ajuda. Olha, gente, quem procura ajuda tem muito menos chance de cometer o suicídio. Olha, o mês de setembro é um mês de prevenção, é um mês de conscientização, né? Vamos prevenir, né? Esses dados vão mudar esse quadro, né? Você tem que realmente procurar o profissional da área, procura o psicólogo, né? Quando você se sentir desse jeito, não deixa que isso tome conta da sua vida. Essa é a grande dica, né? A grande dica é falar. Antigamente, se a gente para ver, por que a Organização Mundial de Saúde procurou falar? Porque antes, pelo fenômeno da imitação, começou a se esconder, não se falava. Tudo que a gente fala, tudo que a gente não fala, a gente não consegue prevenir. Eu só consigo prevenir aquilo que eu tenho um diagnóstico. Então, a Organização Mundial de Saúde, a grande sacada foi perceber a prevenção como esse processo de fala. Eu preciso falar da minha dor, mas eu preciso explicar para as pessoas. Agora, eu vou encontrar formas de explicar, eu vou encontrar formas de falar sobre o fenômeno. Eu vou, em manchetes, evitar a palavra suicídio nas primeiras páginas. Eu vou encontrar uma forma de colocar isso. Eu vou encontrar uma maneira de esclarecer. Por exemplo, você mora num prédio, ou aconteceu alguma coisa no seu prédio, muita gente do prédio, eu quero me mudar desse prédio. Não, gente, esse não é o caminho. O caminho é, chama um profissional para dar uma palestra para os moradores, para ensinar a lidar melhor com essa dor, que passa a ser a dor de todo mundo, Sim, Ígia. Até porque todo mundo se identifica. Porque, na verdade, o nosso organismo, a nossa cultura não foi feita para isso. Não é? A gente não consegue lidar, o próprio processo de luto, de perda, de dor, mexe muito. Quem é que gosta de falar de morte? Ninguém. Quando a gente começa a falar de morte, a Elizabeth Kubler-Ross já dizia que no nosso processo do inconsciente já existe uma ideia de que a gente nunca vai morrer. Mesmo a gente sabendo que vai morrer, mas a gente acredita que vai sempre acontecer com o outro. Quando se começa a falar sobre morte, ela dizia que ela fazia uma analogia como olhar para o sol. Se eu olhasse para o sol o tempo todo, eu iria cegar. Da mesma forma, eu não consigo falar sobre morte todo o tempo, que aquilo vai me incomodar, eu vou ficar inquieta. Então, a gente não falar de morte nos incomoda, mas a gente precisa trazer a temática suicídio de uma forma equilibrada, de uma forma honrosa, de uma forma onde você respeita a dignidade do outro,
onde a gente não faz julgamentos, tá? Onde a gente apenas cuida, onde a gente está junto, onde a gente empresta os nossos ouvidos, empresta os nossos ombros e valida aquela dor. Quando alguém diz que está com dor, quando alguém que geralmente se matou avisou antes que se mataria, e muitas vezes isso não foi considerado. Se alguém diz que vai morrer, eu tenho que considerar, por mais que aparente ser algo que nunca vai acontecer, mas a gente não pode nunca desvalidar essa frase e nem desvalidar a dor de um ser humano, Ígia. Nossa, hoje o programa foi super especial, tá vendo, gente? Com a doutora Adriana Carla Barros. O instante acabou, né? Rapidinho. Olha, Lígia, eu não sei o que é o fenômeno Nova Forma, que eu chego aqui, já tenho saudade, no instante termina. O bom é porque volta mais vezes, né? Agora, deixa eu deixar também registrado que a doutora Adriana está com um programa muito massa. Estou sempre lá nas terças-feiras, né? Isso. Se é através do Facebook, Tarja Branca. Programa Tarja Branca, pode ver pela minha página do Facebook ou a página do programa Tarja Branca. Programa Tarja com 2 J's, Tarja Branca, ou pela página do Facebook da Cine TV Nordeste. Se quiser acompanhar ao vivo, toda terça-feira, às 21 horas, com direito a sorteios, viu? Olha que coisa boa, que bom demais, né? Olha, não perde, com certeza você vai aprender muito lá, viu? Gente, mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Adriana. Até uma próxima, viu? Eu que agradeço e vou esperar a próxima. Com certeza. Um beijo do coração. A gente se encontra no próximo programa. Eu espero por você. Até lá.